Assista neste vídeo e fique a conhecer as listagens existentes no seu PHCGO dedicadas aos fornecedores. Este vídeo está dividido em duas partes. A primeira, dedicada às análises existentes no ecrã de fornecedores, e a segunda parte, dedicada às análises gerais existentes no menu Análise. Assim, pode começar já pelas primeiras, ou seja, aquelas que se encontram no ecrã de fornecedores. Para isso, deve começar por ir ao menu e escolher o grupo Fornecedores, e em seguida a opção Fornecedores. Na listagem que aparece, pode escolher o fornecedor Anabela, e no ecrã que aparece, pode escolher o separador horizontal Análises, onde vai encontrar logo no início o saldo em dívida que tem para com este fornecedor. Logo em baixo pode encontrar três separadores, dedicados às análises e listagens de um fornecedor específico, ou seja, aquele em que está posicionado no momento. Assim, pode expandir o separador Fornecedores e Compras. Aqui vai poder encontrar informação relacionada só com este fornecedor, como por exemplo os artigos que comprou. Assim pode começar exatamente por essa mesma, análise de artigos comprados a este fornecedor. Pode começar por indicar as datas de início e de fim do período, mas neste caso até pode deixar as que estão, já definidas. E logo abaixo vai poder encontrar um gráfico de barras que identifica visualmente os principais artigos que foi comprando ao longo do ano, a este fornecedor, com a comparação em relação ao estoque atual que existe do mesmo. Se descer mais um pouco, vai encontrar a análise propriamente dita, que agrupa por artigo e onde fica a saber qual o preço unitário do mesmo, o último preço de custo, e em seguida pode visualizar o total do estoque atual e a quantidade já comprada este ano, seguido da quantidade total comprada o ano passado. A coluna Estado indica quando for do tipo 3 que já comprou mais quantidades este ano que o ano passado. E quando o estado for 1, indica ao contrário, ou seja, que comprou mais quantidades do ano passado deste artigo relativamente a este ano. As duas colunas seguintes dizem respeito respectivamente aos valores já comprados este ano e aos valores já comprados do ano passado. E mais uma vez a coluna Estado, mas desta vez em relação aos valores. Assim, o Estado 3 indica que os valores de compra este ano são superiores aos do ano passado, enquanto o Estado 1 indica o contrário, ou seja, que os valores de compra do ano passado são superiores aos deste ano. No final da linha, ainda podem encontrar um botão de link, que ao clicar lhe permite navegar para a ficha do artigo, propriamente dita. E se for ao separador horizontal Análise, vai continuar a aceder a mais informação detalhada sobre o artigo em questão, como pode observar pelos 4 grupos de análise disponíveis: artigos e serviços, clientes e vendas, dossiês internos e fornecedores e compras. Agora pode fazer clique da direita com o botão do rato e voltar ao ponto onde estava anteriormente e voltar a expandir o separador fornecedores e compras. Esta análise começa por mostrar logo o valor total relativo ao tipo de documento, mas pode expandir um dos tipos de documento, por exemplo, vossa fatura, para ficar a saber em pormenor de que documentos tratam, pois a listagem mostra uma linha por cada compra, onde pode saber qual o seu número de documento, data e valor. Assim como pode clicar no botão de link no final da linha e navegar de imediato para a compra propriamente dita, e aqui ficar a saber mais dados sobre a compra escolhida, como por exemplo, se expandir o separador de detalhes da compra, saber em rigor quais são os artigos que fazem parte da mesma. Pode ficar a saber mais sobre estas listagens de compra assistindo ao vídeo dedicado especificamente às análises de compra. Pode voltar a fazer clique da direita com o botão do rato e voltar ao ponto onde estava anteriormente e voltar a expandir o separador Fornecedores e Compras. Agora pode expandir o grupo de análises Conta Corrente e escolher a análise Extrato de Conta Corrente do fornecedor, onde pode indicar quais as datas de início e fim da análise. Neste caso pode deixar ficar as que estão sugeridas. E a análise propriamente dita permite dar a conhecer a data da compra, o tipo e o número do documento, o valor a crédito ou a débito, a coluna do saldo, que vai acumulando algebricamente o valor da coluna anterior com a seguinte, por forma que ao chegar ao final da análise possa saber o valor total em dívida. Em seguida tem a coluna da data de vencimento e a coluna com o número de dias em atraso para pagamento. Esta coluna é útil, pois ao ordenar pela mesma pode ficar a saber rapidamente quais as faturas a pagamento mais antigas ou mais recentes. E por fim o botão de link, que permite navegar para o movimento de conta corrente do fornecedor relativo à compra em questão e saber se esta já foi parcialmente paga ou se ainda está tudo por pagar. E depois, caso deseje, pode ainda usar o botão de link situado no topo à direita no campo Origem e navegar para o documento de compra. E aí ficar a saber mais detalhes, por exemplo, sobre os artigos que fazem parte da mesma. Pode voltar a fazer clique da direita para voltar ao passo anterior e voltar novamente a fazer clique da direita para voltar novamente ao ecrã de fornecedores e expandir novamente o grupo Conta Corrente. Pode aqui espreitar mais uma análise, a da lista de dívidas a este fornecedor.
Ao expandir o fornecedor, fica com uma ideia precisa de todos os documentos efetuados ao fornecedor em questão. E ao clicar no link no final da linha, pode navegar para o movimento de conta corrente. E, se necessário, ainda no movimento pode navegar para o documento de compra. Mas para saber um pouco mais sobre estas análises, mais uma vez convido a ver o filme dedicado ao tema das análises de conta corrente, onde estas são explicadas com maior detalhe. E por último, pode expandir o separador de dossiês internos. Vai encontrar a análise de dossiês internos deste fornecedor, ou seja, aqui vai poder observar todos os dossiês internos feitos a este fornecedor, identificando o seu número, a data em que foi emitido, assim como o valor do mesmo. No final tem o botão de link que lhe permite navegar para o dossiê. E após estar no ecrã de dossiês, pode expandir o separador de detalhes e ficar a saber até quais foram os artigos movimentados. No fundo, esta análise é idêntica à das compras, mas destinada aos dossiês. Como indiquei no início, temos duas partes neste filme. A primeira, mais dedicada a um fornecedor de cada vez, e a segunda parte são as análises do mesmo âmbito, mas dedicadas aos fornecedores de forma global. Assim pode regressar ao menu e expandir o grupo Análise e Listagem. E em seguida expandir o subgrupo Análise e Listagens. E no ecrã que surge escolher o grupo Fornecedores e Compras. Aqui vai encontrar várias análises e listagens e pode já começar pela primeira, a análise de balancete de contas correntes de fornecedores. É bastante útil, pelo facto de que uma forma rápida pode avaliar o valor a débito e a crédito com cada um dos fornecedores e o saldo final. Ao clicar no link no final da linha, pode navegar para a ficha do fornecedor e continuar a ter mais análises relativamente ao fornecedor escolhido. A análise de encomendas a fornecedor em aberto é idêntica à dos dossiês internos que ainda há pouco pôde observar quando estava na ficha do fornecedor, mas só dedicado aos dossiês de encomendas. Por isso pode já passar à próxima análise, à de estabelecimentos dos fornecedores, que no fundo lista as moradas específicas do fornecedor em função de cada um dos seus estabelecimentos. A análise do extrato de dívida em aberto por fornecedores. Nesta análise, para além de ficar a saber a dívida que tem com cada um dos fornecedores, nomeadamente pela coluna por regularizar, pode clicar no fornecedor e expandir para que seja de imediato disponibilizado o detalhe da coluna anterior. No fundo, vai ter acesso a quais os documentos contribuem para a coluna por regularizar e desta forma pode ficar a saber com todo o pormenor que documentos entram para este cálculo. Mais uma vez, tem no final o botão de link, que lhe permite passar de imediato para o movimento de conta corrente respectivo e daí, caso deseje, navegar até à compra. A listagem fornecedor a quem deve é uma listagem direta, que tem como objetivo de mostrar para cada um dos fornecedores qual o valor total ainda por regularizar e assim ficar a saber com um simples olhar a posição global dos seus fornecedores com navegação para a ficha do fornecedor. E por fim, vai ainda poder ver a análise de ranking de dívida fornecedor. Esta análise é de grande utilidade e eficiência, pois a mesma permite ver ordenada por fornecedores com maior dívida, indicando o valor original do documento e o valor ainda por regularizar. E caso parte deste já tenha sido pago, a coluna que se segue é interessante, pois indica o peso em percentagem desta fatura face ao total da dívida. O campo a seguir indica qual o valor já vencido e que por isso já está a pagamento, sucedido logo pela respectiva percentagem relativa a este valor face ao todo, os pagamentos já vencidos. Assim, se fizer uma conta mental rápida, pode perceber de imediato que se pagar os 3 primeiros valores dos fornecedores, tem logo mais 50% da sua dívida liquidada. Por fim, tem a coluna relativamente aos valores, que ainda não foram vencidos, e a respectiva percentagem que esse valor representa no todo. Neste caso, como só tem a Anabela com valores ainda por vencer, a coluna mostra 100%. Tem ainda a possibilidade, no final da linha, clicar no botão de link para navegar para a ficha do fornecedor respectivo. Aí poder continuar a obter mais informação específica do fornecedor escolhido, com base em alguma das análises que já ficou a conhecer e que foram apresentadas no início deste vídeo. No entanto, para ficar a saber mais sobre as restantes análises, as mesmas já foram abordadas no vídeo das análises e listagens de conta corrente de fornecedores, o que convido desde já a visualizar. Com as listagens e análises dedicadas aos fornecedores, pode ficar bem por dentro sobre esta área importante do seu negócio, passando pelos artigos que comprou até aos valores ainda por regularizar e já regularizados. PHC Go, a informação certa para conhecer bem o seu negócio.